Entende que aqui é o inverso? Por que as pessoas não querem? Porque o benefício percebido é menor do que o esforço necessário. Então eu tenho resistência a mudanças. E aí, queridos, estamos aqui essa noite aqui no meu quarto da bagunça, né? Todo mundo tem um quarto da bagunça em casa, para falar um pouquinho aqui sobre carreira, sobre o mundo do trabalho com o tema de hoje. Então fica aqui comigo aqui, ó, com o tema de hoje que vai transcorrer sobre a causa de que as pessoas não querem ser promovidas para liderança. Então, se isso já despertou a tua atenção, isso já atiçou a tua curiosidade, chama outras pessoas para poder assistir, direciona isso para outras pessoas também, porque esse é o tema de hoje. É uma matéria da Você RH que saiu aqui sexta-feira passada, dia 8/12, fresquinha. Então eu vou trazer para você aqui de maneira muito sucinta, para você não ter que ler a matéria toda, quais são as principais causas, o que acontece. Vai ser um bate-papo que a gente vai ter aqui sobre Quiet Ambition. É o novo termo cunhado para as pessoas que têm uma ambição silenciosa. Em resumo, elas não querem ser líderes. E por que elas não querem ser líderes? Eu acho que é a grande pergunta que vem a calhar. Por quê? Então, a gente vai discorrer, tá? Discorrer sobre todo esse processo aqui. Eu criei um mapa mental para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, assim, não sei se você se identifica ou não se identifica, porque às vezes você vê a pessoa falando aqui. Então, assim, ó, o Quiet Ambition, certo? É um termo cunhado para as pessoas que estão satisfeitas do seu trabalho, né, e não tem perspectiva nenhuma de gestão. Então, assim, hoje eu tenho uma realidade diferente da realidade do passado. Antigamente, eu tinha... Pensa comigo, ó, seu pai, sua mãe, vivia para o trabalho, tinha uma relação completamente de dependência. A pessoa era identificada por aquilo que ela fazia. Gente, a sociedade está mudando, as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando. E quando veio a pandemia que deu um soco bem dado no mundo corporativo, muitas coisas começaram a mudar, a alterar. Então, olha comigo aqui, ó. Olha comigo aqui o que o Victor Gavry, de 25 anos, falou assim, ó. Ele falou bem assim, ó: se o funcionário vai mal, ele não está sendo bem orientado pelo gestor. Preste atenção nisso aí, que isso aí vai balizar toda a nossa conversa aqui de hoje, é um bate-papo desse novo modelo aqui, de eu trazer algumas matérias para vocês sobre o mundo do trabalho e discutir isso com vocês. E aí, nos comentários, vocês vão me dizendo se vocês estão gostando, se não estão gostando desse modelo. Eu estou fazendo aqui meio que um piloto experimental. Então você me diz se você gostou, se você não gostou, tá? Que a gente vai tirando algumas dúvidas e vai se atualizando sobre alguns termos. Então, assim, ó, se o funcionário vai mal, ele não está sendo bem orientado pelo gestor. Se um projeto não anda, é o líder que não sabe ou que não soube alocar os esforços. O chefe assume uma carga mental que deveria ser remunerada à altura, mas para mim não há pagamento justo para isso. Isso é o posicionamento de um jovem de 25 anos quando foi perguntado sobre se ele queria crescer, se ele queria ser promovido ou assumir um cargo de gestão. E eu tenho visto isso acontecer no dia a dia. Cada vez mais as pessoas não querem assumir mais responsabilidades no trabalho. E por que isso está acontecendo? Por que é tão urgente ou importante a gente falar sobre isso? Tá? Porque isso vem contrário a uma cultura corporativa, certo? A cultura corporativa, ela diz que liderar uma equipe, certo? Olha o que estou dizendo agora. Liderar uma equipe era o sonho de qualquer pessoa que queria crescer no trabalho. Então, você tem uma estrutura hierarquizada onde você trabalha. Provavelmente, não vou dizer que é 95% ou se não 99% das empresas hoje no Brasil, ela tem uma estrutura hierarquizada.
E aí você quer liderar uma equipe, tá? Porque a única forma que você vê de crescimento dentro de uma carreira é você assumir um cargo de liderança ou gestão. Existe a carreira X, a carreira Y, preste atenção. E aí a gente fala de uma carreira de gestão, e a gente fala aqui assim, que tem uma carreira de especialista, que se a pessoa não tiver aptidão para gestão, ela pode crescer numa carreira de especialista. Gente, ó, eu trabalho em uma grande empresa, mas é uma big empresa, tem mais de 24 mil funcionários. Eu trabalhei em multinacionais, não foi só uma, certo? Em cargo de gestão. E são, se dentro de uma pirâmide, para cargos de gestão, quando você decide seguir uma carreira de gestão, já afunila, né, da base para o topo da pirâmide, então as oportunidades elas se limitam bastante. Quando eu falo de especialista, algumas pessoas podem até discordar de mim, mas eu estou falando da realidade prática, do que eu vejo, certo? Diminui ainda mais. Quando eu estou falando realmente em termos de crescimento profissional relacionado à remuneração. Porque a gente fala assim, eu tenho um cargo de especialista, quero ser um cargo especialista. Eu não quero ter pessoas abaixo de mim e eu quero ser bem remunerado por isso. Tem um limite. Tem um limite porque a realidade do mercado é uma realidade de oferta e demanda. E sempre será, tá? Sempre será. Pode ter empresas mais tecnológicas, né, com conhecimentos mais específicos, com patentes mais específicas, que de repente essa realidade seja uma realidade diferente. Mas nas grandes empresas que eu trabalhei, que trabalho, essa posição de especialista, por exemplo, eu nunca vi um C-level, e aí algumas pessoas podem me tacar pedra agora, em uma posição só de especialista, que ele assume a cadeira lá e ele discute no conselho, está com todo mundo, mas ele não tem uma estrutura abaixo dele, né? É contraproducente. Quando eu falo estrutura, são pessoas responsáveis por alguma coisa. Então, o crescimento, ele em uma carreira Y, uma carreira técnica, especialista, ela vai ser mais limitada. E aí o que acontece? Esse movimento de agora, que é o Quiet Ambition, ele vem com um comportamento contra a cultura corporativa, que é o comportamento, certo, que está se desenhando em nossa sociedade atual, que os líderes precisam e as empresas precisam tomar muito cuidado como elas vão construir sucessão a partir disso. Então, por exemplo, eles falam agora, ó como é o comportamento, que liderar uma equipe tem mais pontos negativos do que positivos. Assumir responsabilidades maiores por um pouco mais de dinheiro, sem realização pessoal, já não faz mais sentido. E é encontrar o equilíbrio entre trabalho e outras coisas que ele coloca ali, mais importante, sim. Então, assim, ainda mais depois da pandemia, as pessoas elas passaram a se preocupar. Um momentinho. Se preocupar mais com a sua vida pessoal, com o seu equilíbrio, com a saúde mental, porque a gente, quando eu caminhar ainda mais por aí, vocês vão perceber que as pessoas que justificam essa falta de ambição, elas justificam isso sobre resguardar a saúde mental, que elas não querem trabalhar sobre uma carga de trabalho exaustiva, elas não querem estar sobre uma pressão, um estresse que não compensa a remuneração que eles recebem, porque não adianta você ganhar para adoecer, né, na cabeça da pessoa que aderiu a esse movimento e que está nessa nova terminologia. Ela pensa assim. E a pergunta para você, né, que está assistindo esse momento, será que ela não tem razão? Será que as culturas corporativas, e aí por isso que a gente está falando de contracultura aqui, a cultura corporativa ela não tem que repensar esse modelo atual, porque assim, o mundo do trabalho está sofrendo uma mudança absurda. E quem não está atento para olhar essa mudança, para perceber isso, certo? Vai simplesmente ser pego de surpresa, tá?
Não sei se você conhece aqui o Austin Kleon, ele é autor daquele best-seller Roube como Artista. E aí ele falou assim, ó, ele falou bem assim, na matéria você pode ver, ele fala que ele não entendeu muito bem o que é o Quiet Quitting, que é um termo que veio no anterior. Tá? Acho que tem mais ou menos um ano esse termo, eu vou falar para vocês. Mas o Quiet Ambition para ele soa muito bem, né? Sobre uma questão de um ambiente, né? Uma ambição ali, né? Na tradução do termo, né? Do que significa uma ambição silenciosa. E aí, o Quiet Quitting, ele foi um termo criado para designar uma demissão silenciosa, é aquela pessoa que ela não quer sair dali, né? Ou ela simplesmente ela se reduz a fazer o mínimo, né? A fazer o mínimo de esforço e não pede demissão. Eu tô aqui só pensando enquanto estou falando contigo, só para a gente poder construir esse racional. O que o Quiet Quitting, né, que é a demissão silenciosa, tem em relação ao o Quiet Ambition, né, o Quiet. Porque assim, os dois eles trazem um discurso por trás de saúde mental, né? Aí tem um termo aí no meio aí que é o Quiet Fire, que é uma demissão silenciosa, mas é um termo americano, vem do lado do chefe, né? E o chefe ele começa a tomar atitudes que vão prejudicar o colaborador, tá? E aí assim, a gente é um termo em inglês, né, que vem de fora, mas só alertando a você líder que está assistindo e tudo mais. Esse termo aqui no Brasil ele tem nome, tá? Então ele é chamado de, ele é uma demissão imotivada, né? Quando eu falo imotivada do ponto de vista do colaborador, ele não queria, mas no momento que o gestor ele começa a perseguir, começa a colocar ele em atividades né, que afetem a honra dele, que deixem ele em uma posição de humilhação, que pare de dar desafios, etc. No Brasil isso chama-se rescisão indireta. Então o colaborador ele vai na justiça quando ele se sente assim contra o empregado e exige que o empregado demita, né? Entendeu? Com todos os direitos de uma rescisão sem justa causa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, porque no Brasil isso tem um fundamento legal, tá? Vamos seguir, tá? Então assim, ó, aquilo que eu falei assim, ó, a motivação de quem adota esse termo é justamente a relação da saúde mental com a convivência, certo? Né, com a família, amigos versus o estresse do cargo de liderança. Então, aqui no Brasil, o líder ele é considerado, ele é aplicado o gestor no artigo 62, que é um artigo que fala sobre cargos de confiança, então não tem controle de jornada, como se fosse o dono da empresa, né? Mas às vezes algumas empresas se valem disso para fazer com que a pessoa, sei lá, trabalhe 24 horas por dia, porque o celular não para de tocar, tudo mais. Só que isso para algumas pessoas já tem se tornado um problema, certo? Para um problema, a ponto que as pessoas elas não estão querendo mais assumir esse cargo de liderança, tá? E é assim, isso aqui, gente, eu estou transcrevendo para vocês aqui em um mapa mental, tá? Nesse novo modelo aqui que eu estou testando com vocês, por isso que eu preciso que vocês aí curtam aí, dê um feedback através do comentário. Para que vocês, eu estou transcrevendo a matéria, para que vocês não precisem nem se dê o trabalho de ler, só parar e escutar que vocês vão, nesse bate-papo, nessa conversa, vocês vão entender, tá? E qual o problema para uma empresa quando as pessoas que trabalham lá não querem virar gestores, né? Se você tem uma estrutura hierarquizada, você precisa de chefe. O chefe um dia vai sair, ele vai pedir demissão, ele vai aposentar, ele pode morrer.
um monte de coisa pode acontecer, certo? E se eu não tenho, se as pessoas não querem virar chefes, porque para elas, a interpretação, a percepção que elas estão tendo do cargo de liderança, isso vai prejudicar a saúde mental dela, que é a relação que ela faz, o estresse do cargo de liderança versus a saúde mental, convivência com a família e amigos. Ela vai impactar na convivência com família e amigos, ela vai impactar na saúde mental e física dessa pessoa, vai trazer mais estresse, né, e mais carga de trabalho. E aí o valor que se paga mais sobre isso não compensa esse sacrifício. Então, você não tem sucessão. E aí você sempre vai ter que buscar no mercado, fora da empresa. E aí o que tem? Você pega pessoas que não têm fit cultural, você pega pessoas que não entendem como funcionam os processos. E aí você tem um estudo que fala que a pessoa tem 18 meses para efetivamente se adaptar com todos os processos, tá? E aí você faz todo o mapeamento, falando de grandes empresas, de potenciais líderes, futuros líderes para sua organização ou para o seu trabalho, e aí tudo isso fica furado, né? Porque você não tem a sua base de potenciais líderes, ela tá mentirosa, ela tá furada, tá? E o que fazer? Quando a gente fala assim, o que as empresas fazem? O que a gente precisa fazer? A primeira coisa é entender a causa da rejeição, né? Por quê? E a gente já sabe qual é a causa. Se a gente sabe qual é a causa, a gente sabe o que fazer, tá? Porque assim, gente, fórmula da mudança para vocês entenderem, mudança, tá? Quando é que uma pessoa, um colaborador, você, em qualquer situação, tende a mudar, né? A adquirir novos hábitos, tá? Aí a minha parte de desenvolvimento aqui agora, sempre, quando o benefício percebido, bota BP, for maior que o esforço necessário, certo? Isso é igual a mudança. Entenda, toda vez que o benefício percebido for maior que o esforço necessário, certo? Eu tenho uma tendência a adotar a mudança e a partir daí eu adquiri um novo hábito. Porque eu sei que o benefício que eu percebo sobre aquela mudança, para mim, ela vai ser maior que o esforço necessário. Entende que aqui é o inverso? Por que as pessoas não querem? Porque o benefício percebido é menor do que o esforço necessário. Então eu tenho resistência a mudanças. Gente, só esse conceito aqui para você, se você estiver bem antenado, já vale toda essa discussão aqui, porque a gente pode fazer uma aula só sobre isso, né? Toda essa discussão aqui, só esse conceito para você sobre mudança já vale essa aula aqui, tá? Já vale aqui o teu tempo. Mas vamos prosseguir, porque aqui tem mais coisa aqui, A matéria lá traz um estudo, né? E aí só para você entender o que os dados falam. Vamos lá. Eu tive 3.652 pessoas entrevistadas numa pesquisa nos Estados Unidos, aqui foi nos Estados Unidos, em 2014. 34% dos americanos buscavam liderança. Pensa comigo, eu tenho de 134 só, certo? Para um cargo de C-Level, um cargo de diretoria, somente 7%. Então já é muito pouco. Eu não estou falando de pessoas que assumem, eu estou falando de pessoas que buscam, que demonstram desejo para isso. Aí eu venho para 2023, que é aqui que é preocupante, Eu tive 1.000 entrevistados, talvez você fale assim, em termos de dados estatísticos é relevante, Uri, mas fica só para a matéria trouxe, eu não vou mudar os dados da matéria, né, no Canadá, mas só para efeito da gente pensar, a gente entrevistaram 1.000 pessoas no raciocínio das pessoas, para a gente poder discutir, fazer esse debate e você se colocar também na situação de eu tenho esse sentimento, não tenho esse sentimento, eu tenho observado isso. Então você comenta aí já se você tem observado isso, se isso para você é uma realidade. Porque assim, 4% só de 7
De 7 mudando para 4. Deseja um cargo de alto escalão. Só que aí do outro lado a gente vê aqui, ó, 67%, mais que 50%, eles desejam passar mais tempo com família e amigos. 64% eles desejam estar saudáveis mentalmente e fisicamente. Vou mostrar depois, tem um quadro que mostra sobre isso aqui. 58% a prioridade é ter dinheiro para viajar. E aí agora que o bicho pegou. Porque assim, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. 91%, certo? Citaram 91% citaram bons motivos para não liderar uma equipe. Bons motivos para não liderar uma equipe. Quais foram esses motivos? Vamos lá. Aumento de estresse e pressão, trabalhar mais horas por dia. Alguns falaram sobre a falta de identificação com o papel de líder. E aí essa falta de identificação ela está se originando por quê? A gente vai falar ainda, vai discorrer sobre isso. E desconfiança da sua própria capacidade. Gente, quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de comportamento humano, né? Então, nós, seres humanos, temos dois caminhos naturais e primitivos para a tomada de decisão. Preste atenção nisso aí, pega papel e caneta para anotar. Então, dois caminhos. O primeiro, assim, ó, é a busca pelo prazer ou satisfação, certo? É um caminho. E o se afastar da dor. Então, quando eu saio, por exemplo, com os amigos, né, eu quero sair com os amigos, quero farrear tudo mais. Eu vou buscar satisfação, prazer. Ou eu vou me afastar da dor. Né? Eu vou sair de casa, sei lá, porque tá bem, o clima não tá legal, enfim. Mas todas as nossas decisões, elas passam por esses dois filtros. Uma busca de satisfação ou o se afastar da dor, tá? Então, aumento de estresse e pressão, é prazer ou dor? Dor, se afastar da dor. Trabalhar mais horas por dia. Quando a pessoa pensa, eu vou trabalhar mais horas por dia, ele tem uma sensação de que ele vai estar melhor, mais realizado ou mais cansado? Mais cansado, dor. A falta de identificação com o papel de líder, ela vem disso. Certo? Ela vem disso aqui. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o quadrante. Fica olhando aqui, ó. Opa, desculpe. Puxei aqui na tela errada. Vamos lá. Deixa eu ver se vai ficar legal pra vocês verem aqui, ó. Ser ou não ser, eis a questão aqui, ó. Por que não ser líder? Aí 40% fala, né? O aumento de estresse e pressão, com 39% maior carga horária, 37% de gosto pela função atual, 30% falta de identificação, 28% interesses fora do trabalho. Por que ser um líder? Aí vem, 71% fala sobre uma remuneração maior, 45% sobre benefícios melhores, 26% mais oportunidade de evolução, influência no sucesso da equipe e mais flexibilidade e autonomia, tá? Vamos lá, porque isso aqui é para ser bem curtinho, viu, gente? Aqui não é pra gente demorar, não. Vamos lá. A gente demora no mundo carreira, ó. Aí tem... O problema está com a falta de transparência, afirma Isis Borges, tá? Isis Borges, de uma consultoria, que deu entrevista lá nessa matéria, certo? E aí o que acontece? O problema tá esse problema ela traz... não existe problema da pessoa não querer ser promovida, certo? Não existe um problema real nisso. Existe um problema quando essa realidade ela não é comunicada de maneira transparente. Por isso que ela fala que o problema está na transparência. Porque a empresa, de um lado, fica tendo a expectativa de que um bom colaborador será o líder futuro, e esse colaborador não quer. Na hora que ela for precisar, ele vai dizer não. Não quero. Então, esse é o problema. Entende? Segundo a Isis, que aí que nós acabamos aqui de falar, de mostrar aqui, tá? Então você tem o tempo e dinheiro investido se você não tem uma comunicação clara, e ela traz como solução você incentivar conversas informais, tá? E oferecer
um ambiente de segurança psicológica para o profissional ser sincero, porque na maioria das empresas hoje ainda impera a realidade de que se a pessoa não quer ser, não quer crescer ou não quer ser gestor, a pessoa não presta, tá? Já a Patrícia Thompson da Harvard Business Review, né, ela dá assim alguns conselhos de como você, no caso você trabalhador, colaborador, comunicar isso para o seu chefe. Daí ela fala que é para você, primeiro, falar com ele, agradecer por ele acreditar em você. Segundo, você explicar exatamente porque você gosta do seu trabalho que faz e não quer trocá-lo. E deixar claro que você não está... que você tem interesse sim, continuar crescendo na empresa, etc. Mas você não está interessado naquela vaga no momento. Certo? Mas que você está interessado sim em crescer. Tá? Esse é o conselho da Patrícia. Mesmo diante dessa situação, a matéria fala que ela dá dicas para que você seja mais proativo, busque projetos, busque melhorar aquilo que você tem. Não é pelo fato de você não querer ser líder que você tem que assumir um quiet quitting, né? Uma demissão silenciosa, que, né, você está desengajado, não quer fazer mais nada, só quer fazer só o básico ali. Então, muito pelo contrário, você tem que buscar uma posição completamente diferente, tá? E como causa, eles trazem como principal causa, uma das principais causas para isso, são duas coisas. É a distância da liderança, né, e a questão de você ter chefes ruins. Então a causa é isso. Primeiro, você tem geralmente uma cultura hierarquizada, é o que eles trazem lá. E aí, assim, a pessoa que está embaixo, ela desconhece qual é a atividade, o que a pessoa faz, quais são os desafios, o que é bacana, porque tem a parte boa de você ser gestor, de você ser líder, não é só... porque do jeito que a gente está desenhando, que a gente desenha o mundo corporativo, ser líder agora é você carregar pedra o tempo todo, e não é, tem seu lado muito bom, muito positivo também, tá? Tem suas dores de você estar só, eu falo como de cadeira, né, como líder, de você estar em muitas decisões, de você ter uma responsabilidade sobre uma equipe, de você, por muitas vezes, não ter a opção de errar. Isso eu acho que é o mais doloroso de uma posição de gestão. Então você não pode errar, porque você pode ser cruelmente punido, né, por um erro, né, dependendo do erro, uma falta de atenção, alguma coisa, que todo mundo é passivo, certo? Disso acontecer, então isso é um pouco cruel, mas tem seus lados muito positivos também, sabe? Um certo nível de autonomia, você conseguir construir uma relação de confiança com a equipe, você conseguir ajudar outras pessoas a crescerem, isso também é muito positivo, né? E aí a matéria ela fala sobre essa distância da liderança, esse desconhecimento pela estrutura hierárquica, e aí uma pessoa não conhece, ela não quer viver. Deixa aqui no meu ambiente seguro. E outra coisa, ela fala na matéria sobre chefes ruins. Então, a pessoa tem experiências com chefes ruins, chefes que não inspiram, e a partir daí ela fala assim, não quero viver essa realidade, entendeu? Então, assim, esse é mais ou menos aqui o nosso resumo da matéria, sabe, do Quiet Ambition, que é esse novo termo cunhado aqui para uma ambição silenciosa, os líderes que não querem crescer e tudo mais. Gente, isso aqui foi meio que esse mapa mental foi meio que um experimento aqui de como eu trazer isso para vocês. Pode ser a partir do seu feedback aí, eu posso trazer isso talvez de maneira mais estruturada. E assim, uma coisa que eu acredito muito, ninguém nasce bom nós nos tornamos, tá? Então, eu trago mais conteúdos, outras matérias. Só me diz se você gostou da iniciativa, se você gostou aqui da forma, do modelo, o que você dá de feedback para que a gente possa, de repente, melhorar, vai ser bem-vindo. E a gente vai adaptando, eu espero que você tenha gostado, tá? E eu te vejo aí na próxima matéria. Um abraço, fui!